Oi, eu sou Luísa Mandetta, você está na aula sobre reequilíbrio de instintos e hoje você dá mais um passo em direção ao seu autoconhecimento. Vem comigo. A proposta dessa aula, então, é que a gente comece um assunto, tá? Várias aulas vocês vão ouvir eu falar sobre isso, que, ó, vamos começar um assunto que não será esgotado. Vamos começar um assunto que nós precisaremos de mais tempo para, enfim, falar sobre esse assunto. Só que esse aqui eu acho que é mais do que a gente está em costume, é mais do que a gente tem de costume, tá? Então, nós vamos precisar de mais tempo de fato para conversar sobre instintos. Então, programarei com certeza outras aulas para isso. A gente já tem uma aula basicona, né? Já temos uma aula basicona ali sobre instintos e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o reequilíbrio dos instintos e também sobre hierarquia. E eu sinto que a gente vai precisar de mais tempo para falar também sobre isso. Como é que eu programei essa aula para vocês? A programação é o seguinte: eu tinha pedido durante a semana alguns exemplos, né, lá da comunidade 963. Aliás, hoje a gente tem alunos aqui também do Eneagrama Além dos Tipos, sejam bem-vindos à nossa aula. Mas eu tinha pedido apoio lá da comunidade 963 acerca de, e aí? Como é que está a sua hierarquia de instintos? Como é que está na sua vida? Por quê? Porque para a gente sair um pouquinho do abstrato, né, de ficar falando da teoria de instintos e vir para a vida real. Então, eu consegui trazer aqui, eu não vou falar os nomes, tá, das pessoas, e aí se eu estiver falando de você e você quiser contribuir, falar, Luiz, eu queria falar mais uma coisa, tudo, me para aqui e contribui, tá? Mesmo se não for você. Mas eu consegui trazer um autopreservação dominante, dois autopreservação dominante, um sexual e um social dominante. E aí as outras variações, tá? Para a gente começar o início da nossa conversa. Então, a gente vai começar a conversa pelo prático, tá? Vamos trazer assuntos reais, até porque a gente tem bastante professor de Eneagrama aqui, eu acho que isso vai ajudar, inclusive, os professores, não só de Eneagrama, mas de outras linhas, mas no sentido assim, vamos fazer um estudo de caso, tá? E aí pode te ajudar a entender aí na sua vida, na vida das pessoas que você ama, como é que funciona isso, tá? Bom, eu tenho um compromisso com vocês aqui, vocês sabem disso, eu tento seguir o máximo possível o Eneagrama do Naranjo e Chazo. Esse é o meu compromisso comigo e com vocês, né? E aí, quando eu não fizer isso, eu vou avisar, para vocês saberem da onde eu estou tirando pelo menos a base teórica, tá? Até ali, o nosso Ideias Sagradas, eu vim, Naranjo e Chazo, Ideias Sagradas eu trouxe Almaz, né, e Sandra Maitre para contribuir. E quando a gente começou aquela série de relacionamentos, eu trouxe algumas coisas de Ellen Palmer e Ginger, tá? Ginger é uma professora americana. Porque assim, gente, contextualizando, né? Naranjo e Chazo eram dois tipos 5, né? E Chazo estava no meio do deserto de Arica, tá? No Chile, né? O Chazo, né? E Naranjo estava lá, com todo o respeito do mundo, em Berkeley, fazendo experimentos com ayahuasca, com muito ligado ao budismo, né? Fez trabalhos assim maravilhosos acerca de desenvolvimento humano mesmo, mas não vai ter muita referência focada, por exemplo, no ambiente corporativo. E isso a Ellen Palmer já tem um pouco mais e a Ginger um pouco mais, tá? Estou contextualizando isso para vocês saberem da onde que eu estou tirando essas coisas, além da minha experiência prática. Quando eu vou falar de instintos, aqui eu tenho um desafio um pouco maior, tá? Instintos é uma coisa meio que instintiva, tá? Então, assim, cada professor vai lidando de um jeito, cada professor tem um insight de um jeito, né? As minhas referências no Brasil em relação a isso e outras coisas, vocês sabem sempre que eu falo do Domingos, né? O Domingos, Domingos Cunha, né? É o padre Domingos Cunha, ele sempre troca muita ideia com Urânio, que Urânio também trabalha muito em instintos, então tem coisas que eles concordam, tem coisas que eles discutem, assim, né? Entre eles. Enfim, são insights que cada professor, porque isso é uma coisa muito viva, né, nos últimos anos do Eneagrama que as pessoas estão descobrindo. Como base teórica, eu estou trazendo, então, John Ludovic, tá? Que é um professor americano. Ele é um menino novo, ele não tem 40 anos, mas de tudo que eu tive acesso de instintos até hoje, ele foi a pessoa que mais fez sentido. Então, eu trouxe para mim, primeiro, né? Para mim, para o meu desenvolvimento pessoal, fui colocando ao longo dos talvez uns
4 anos nas minhas mentorias individuais e praticando muito do que ele traz na teoria dele, tá? Então, só para vocês terem uma noção da onde que eu estou tirando isso. Só por que eu estou contextualizando isso? Porque às vezes você vai olhar e falar assim, ah, mas eu vi o professor falando que o instinto X é a nossa missão de vida, o instinto Y, tudo bem, tá? Isso vai acontecer, né? Eu vou trazer aqui para vocês, não é a verdade absoluta, é o que eu estou trazendo aqui, ó, The Instinctual Drivers and the Enneagram. Então, assim, in the Enneagram, né? Então, eu entendo que é o impulso instintivo, quem sabe mais inglês do que eu, né? O impulso dos instintos. Drives eu entendo como impulso, tá? John Lukovic. É instinto, né? Então, ele traz algumas coisas de Reich, ele traz muita coisa de Almas, aí eu gosto. E o John, ele é meio que autorizado, assim, meio que carimbado, isso é importante para mim, pelo Russ Hudson, que é também um professor que eu sigo muito. Contextualizamos isso, porque daqui para frente a gente vai usar ele como base. Então, você que chegar e falar assim, ah, mas eu ouvi falar que o instinto faz isso. Eu não vou jogar um mouse na sua cabeça. Eu vou só lembrar que a gente está seguindo aqui uma linha, tá? E não é uma linha definitiva, os professores estão todos ainda se entendendo e se trabalhando em relação a isso, tá bom? E aí, gente, eu queria dividir duas coisas, agora mudando de assunto, que você já sabe da onde que eu tirei a base, né? Eu queria dividir duas coisas com vocês. Quem me acompanha no Insta sabe que ontem eu falei alguma coisa do tipo 1, tá? Alguma coisa do tipo 1, no sentido assim, autopreservação tem dificuldade em mudar e tem dificuldade em mudar de opinião. Eram duas coisas que eu pontuei. Muita dificuldade em mudar de opinião, uma segunda coisa, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Quando eu escrevi, eu falei, não vai gostar. E aí eu continuei escrevendo. Inclusive, você que está lendo isso, você vai falar, não, eu não sou assim. Só para irritar, né? Mesmo eu falando isso, eu ainda recebi 4 mensagens, tá? E o teor das mensagens eram as mesmas. A mensagem era assim, não, porque eu mudei muito. Nossa, eu mudei de faculdade 3 vezes. Nossa, eu mudei meu cabelo não sei quantas vezes. Nossa, entende? Então, assim, ó, o que é isso, gente? Negação. Às vezes, de fato, eu mudo meu cabelo, mudo minha faculdade e mudo de estado, sendo autopreservação. Mas eu ainda estou numa falta de consciência sobre as minhas limitações. E isso eu acho muito bacana, porque no Instagram é um grande playground. A pessoa vai na minha página, vai na página de outros 5 professores de Enneagrama, depois vai para o pessoal que fala de temperamentos, entende? Lá é um grande playground. E eu acho bonito que, no geral, nós aqui da Escola 963, a gente já está num nível de consciência de parar de rebater as coisas, não que a Luísa está falando, né? Mas que o Enneagrama traz para a gente. Então, no mínimo, assim, a gente for falar de instinto, a gente vai falar de dominante, de reprimido hoje, com um pouco mais de foco. Eu preciso que vocês tenham um coração aberto. Por quê? Porque a gente defende tanto o instinto que a gente tem uma lista de justificativa. E é muito engraçado, porque teve essa questão com autopreservação, e como é que o faz quando chega um feedback que ele não gosta? Justifica. A cabeça começa a funcionar. E aí eu tive uma outra questão também com 2. Ontem eu escrevi alguma coisa de 2, e a tipo 2 falou assim, olha, mas não tem nada bom no 2. Nossa, que coisa triste, sabe? E assim, gente, ela sabe que tem, né? O recado, para mim, era qual? Você está sendo injusta e eu estou me sentindo vitimizada. Vocês estão conseguindo entender isso? Tá? E aí depois ela me escreveu uma carta, quem quiser ler a carta, é um modo de dizer, né? Mas ela escreveu um texto lá falando, a gente é assim mesmo porque a gente sabe a dor do outro, sabe? É muito difícil, Luiz, eu não pedi para ser sensível, mas eu sei, ou seja, eu sei o que o outro sofre, por isso eu ajudo. Aí eu até brinquei com o Antônio, Madre Teresa de Calcutá está me seguindo. Ave Maria, tem que mudar aqui o meu jeito, né? O que eu quero dizer para vocês, gente, com todo respeito a cada ser humano, vocês entendem a diferença da negação, da falta de consciência para a humildade e a consciência que a gente precisa ter para a mudança? Vocês conseguem entender isso? Eu falei de 2 tipos aqui, que são 2 tipos que tendem a ter, eu vou falar de instinto hoje, né? Mas assim, só para dar o exemplo dos tipos que tendem a ter o quê? Uma reação meio que assim, a culpa é sua. Você está falando coisa aqui e eu estou justificando, porque você está errado e eu estou certa.
Então, cuidado se você reage assim. E cuidado também se você reage ao contrário. Pai, ela tem razão, eu sou o pior tipo de enneagrama, eu vou embora. Entende? Cuidado com as duas coisas. Consciência para saber que você não é o alecrim dourado para ser o pior do mundo. Você não é o pior do mundo, você é mediano. Todos nós somos. Né? Triste, né? Mas é. E também consciência para saber que, meu, peraí, tem coisa aqui que eu tenho que ouvir, que eu tenho que mudar, tá? Faz sentido, meu povo de Deus. Vamos então para o nosso trabalho. Parar de justificar, né? E trabalhar a questão da consciência, tá bom? Então vamos. Eu pedi, então, vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Coloca aqui no chat para mim, só para eu ter uma noçãozinha aqui. Quem está seguro em relação à hierarquia? Eu sou sexual dominante, social, normal, autopreservação reprimido. Quem está seguro? As pessoas que me escreveram, lembra que eu falei assim, ó, o que te atrapalha, o que te ajuda, tal? As pessoas que me escreveram, eu achei de uma clareza bem clara, de uma clareza bem, sabe? Bem assertiva as pessoas que me escreveram, né? A Margarida falou que está segura, de fato faz muito sentido a hierarquia dela, né? Quem está totalmente inseguro, quem está seguro, quem está mais ou menos, só para eu ter uma noção de como é que estamos aqui. Inseguro, Cássio. Tá bom, Cássio. Importante você falar sobre isso, tá? Porque geralmente o 8, ele acha que ele é segurão de tudo, né? A Fer está insegura, a Elaine segura, a Mi está mais ou menos. A Cleide está segura. Hermínia está segura. Tá bom, o povo está seguro. Acho que depois da aula do social dá uma balançada no povo também, né? Porque a gente acha assim, instinto social, é isso, mas é além daquilo, né? Cada vez que a gente tem a oportunidade de falar sobre isso, vai dar dúvida, tá, gente? Nossa, tanto que deu dúvida essa semana que eu falei, quase que eu me arrependi de ter feito aquela aula. Mas é bonito isso, né? Porque, assim, vai mexendo na gente, né? De alguma forma. Deixa eu trazer aqui alguns exemplos, e aí a gente vai conversando em cima dele, tá? O objetivo de hoje é que a gente... De novo, eu vou falar uma coisa que eu já falei para vocês, né? Mas, assim, às vezes eu preparo uma aula e é meio que um filho, a gente joga para o mundo e a gente não sabe o que vai acontecer, né? E eu estava algumas semanas na preparação dessa aula e ficou muito claro para mim uma coisa: não dá para esgotar esse assunto em uma aula. Mesmo nas nossas aulas aqui de 2 horas, que inclusive eu quero reconfigurar isso, tá? Quero que de fato seja a aula de 1 hora mesmo. Estava conversando com o Antônio, com o pessoal, né? E aí, como a gente se encontra todo sábado, eu vou tentar de fato que a gente se encontre 1 hora todos os sábados, tá bom? Então, não dá. Não dá para a gente fazer uma coisa de esgotar o assunto hoje. Então, eu vou trazer um ponto específico hoje e a gente vai conversar. Deixa eu ver aqui mais. Aqui. Quem puder, então, abre as câmeras, tá? Para a gente ir trocando uma ideia aqui. Vamos pegar o primeiro exemplo? De novo, eu não vou falar o nome da pessoa, e se a pessoa quiser se apresentar e completar, fica à vontade, tá? Ou se alguém se identificar, também fica à vontade. A pessoa me falou o seguinte: Luísa, vamos dar esse exemplo. Autopreservação dominante, social normal e sexual reprimido, tá? Vê se é a sua hierarquia. Autopreservação, social, sexual, ok? Não importa aqui o tipo, a gente está falando de instintos, tá? Aí, tudo bem, ela está trazendo coisas que são positivas para o seu instinto, né? A dominante. Superproteção, eu entendi isso com coisas, né, que são importantes, né? Família, cuidado, saúde, tarana. Cuidar da família, casa, saúde e manter a ordem. Isso são coisas que esse exemplo trouxe como positivo, digamos assim, do instinto dominante autopreservação. Quem não tem autopreservação dominante vai se perder, sabe? A faxineira chega, você percebeu que não tem cândida, né? Que não tem água sanitária. E aí ela fala, mas eu te pedi semana passada. Você fala, pior que pediu, mas eu não, né? Não é o meu foco, sabe? Então, é dificuldade de fazer a manutenção das coisas do dia a dia, né? Das coisas da casa. Falta coisa na despensa,
tá bom? Falta olhar para um plano de saúde, né? Ou falta olhar para a saúde, entende? Ela falou assim, ó, Luísa, aqui eu domino a questão de superproteção, cuidar da família, da casa e da saúde e manter a ordem, tá bom? Só que ela tem um sexual reprimido. E o que é difícil para ela? Decisões rápidas, tá? E colocar novos projetos em prática. Perceba, você que é sexual reprimido, o sexual, ele vai ter uma questão que é o seguinte, ele tem que se manter atraente. Tá bom? Não para ter múltiplos parceiros. Às vezes para atrair o mesmo parceiro durante 30 anos, que inclusive é mais difícil do que atrair um parceiro novo a cada 2 anos, tá? Então, assim, entenda que essa necessidade que o sexual dominante tem de ser atraente o tempo todo vai fazer com que, para além dos relacionamentos íntimos, ele seja uma pessoa criativa, inovadora, ousada. Perceba o que ela fala aqui, olha que interessante. Ela é sexual o quê, gente? Reprimido. Tá? Olha o que ela fala aqui. Dificuldade, né? Dificuldade nas decisões rápidas e dar um passo novo para um projeto. E colocar um projeto em prática. Vocês estão percebendo isso? Autopreservação dominante, sexual reprimido. Freio de mão puxado. E todas aquelas coisas que vão ser em relação a ousadia, impulsividade, imprudência, no sentido positivo da palavra, digamos assim, ela não tem. Ela reprimiu. E aí é uma pessoa que está 12 anos, vamos imaginar, e aí vai ter a química ali do tipo, né, envolvida, mas ela está há 12 anos em uma coisa querendo fazer outra. Você nem sabe por quê. Por quê? Porque os seus instintos estão mandando em você. O que é reequilibrar instintos? O que é isso, gente? É ter os instintos disponíveis. Eu preciso um pouco do autopreservação e eu preciso um pouco do sexual. O que ela está fazendo aqui? Superproteção, cuida da ordem, família, água sanitária nunca falta. Eu estou com isso aqui na cabeça porque eu levei uma bronca ontem da minha funcionária, possivelmente ela é uma homossexual, e ela falou, eu vou começar a trazer também e você me paga depois. Porque, né, ela trabalha aqui tem um tempão e eu nunca lembro de trazer, né? E pior que eu chamo RAP, aí ela fica com raiva, que é R$19, então eu acho que ela é homossexual. Porque a bicha é brava, viu? Aí deixa eu falar uma coisa para você. Então é isso, na casa desse exemplo, nunca falta água sanitária, nunca, tudo assim, mas também não faz coisa nova. Falta a ela uma coisa que é do instinto sexual, sabe o que é? Curiosidade, impulsividade. Se joga, depois vai ver o que acontece, tá bom? Então, o que nós precisamos fazer aqui? Primeira coisa, aí isso daqui eu queria que vocês anotassem, porque isso daqui é importante. Qual que é o roteiro aqui de desenvolvimento, de caminho? Eu não gosto de falar reequilíbrio, tá? Toda vez que eu falar reequilíbrio de instintos, você entende que eu estou falando caminho para reequilibrar. Porque ninguém vai ser 33,3 de cada instinto, pelo amor da minha Nossa Senhora, né? A Margarida gostou do exemplo dos vasos comunicantes, e a Carol lembrou que é de Pascal, né? Sei lá de quem que é. Eu roubei do Domingos, que o Domingos dá esse exemplo, que são como se tivesse 3 copos, né? 3 copos ali, um se comunicando com o outro, o dominante transbordando, né? O normal ali, normal, nem muito vazio, nem muito cheio, e o reprimido, coitado, só uma gotinha. Então, se eu domestico um pouco, nesse exemplo aqui, o autopreservação, o que vai acontecer com o sexual dela que está reprimido? Sobe. Tá bom? Quem é visual se lasca nas minhas aulas, né, gente? Porque eu sou da fala, né? Mas no futuro eu vou colocar alguém para fazer uma ilustração de tudo isso. Então, como se estivesse aqui, ó. No caso dela, autopreservação dominante, tá aqui, transbordando, caindo. Social normal tá aqui. E o autopreservação tá aqui. Aí são vasos comunicantes. Eles vão tendendo a ficar equilibrados, tá? Só que a gente vai ter um problema aqui, né? Se ela equilibrar o sexual, quem que vai odiar? O autopreservação. Por quê? Ah, entendi. A Margarida perguntou assim, como que eu vou trabalhar isso? Não, tudo bem. É o que eu vou passar aqui agora. Uma das coisas é
dominar o dominante, né? Domesticar o dominante e trabalhar o reprimido. Peraí, se esse exemplo aqui, ela vai ter que ser mais ousada e mais determinada, porque o sexual dela está reprimido. E o dominante dela vai odiar isso, porque ele é autopreservação. Ele vai olhar para isso e vai falar assim, quê? Tá louca? Que projeto é esse que ela vai colocar em prática em 3 meses? Pirou, a gente não faz isso aqui nessa casa. Nessa casa aqui a gente demora 4 anos, 12 anos. Uma vida, né? A moça que brigou, a senhora, né, que brigou comigo ontem lá, a tipo 2, ela tem 60 anos. Quem quiser ler a mensagem, eu passo sem passar o nome dela, porque é de método, é método mesmo, sabe? É pedagógico, né? Você vai entender. Então ela falou assim, eu fui descobrir com 60 anos isso. Entende? Então, tem 60 anos que essa hierarquia de instintos trabalha desse jeito. Aí você começa a trabalhar o reprimido, o que vai acontecer? É o seguinte, o que vai acontecer quando trabalha o reprimido? O dominante, que é o manda-chuva do negócio aí, não vai gostar. Aí o que acontece, gente? A cabeça dói, o corpo para, né? Percebe que a gente tem que ter ajuda? Então, consciência, tá bom? Consciência de que precisa mudar, talvez seja o primeiro passo, respondendo ele a Margarida. Então, consciência do que precisa mudar, primeiro passo, humildade. Eu estou falando do instinto reprimido, tá? Primeiro, número um, até quem quiser anotar e colocar para mim no grupo depois. Número um, consciência que precisa mudar, né? Não ficar nessa negação. Porque assim, gente, você vai conversar com um sexual reprimido, ele vai falar, mas por que as pessoas competem tanto? Por que as pessoas se expõem tanto? Né? Por que as pessoas se arriscam tanto? Peraí, eu prefiro 1000 vezes meu dinheiro no CDB. Você entendeu que precisa de ter humildade para saber que você pode estar errando também? Que o que você sempre acreditou que era verdade não é mais? Ferrou, né? E aí tem que ter um certo... O terceiro passo seria ter um certo constrangimento, que geralmente a gente pode não ter, tá? Então, seria importante a gente ter um certo constrangimento, assim, pô, mas será que não é mesmo para eu ser competitiva? Nesse exemplo aqui, né? Que ela é sexual reprimido, né? Será que é mesmo para eu não olhar para o meu mapa dos sonhos e botar para quebrar, pedir dinheiro emprestado, não estou nem aí? Né? E o quarto e último passo, pedir ajuda. Muitas vezes, não é nem pedir ajuda, é aceitar, tá? É aceitar. Porque o seu reprimido, muitas vezes as pessoas ao seu redor falam, né? Vamos pegar esse exemplo aqui, ela tem um sexual reprimido. Muitas vezes pessoas que amam ela provavelmente falaram para ela assim, cara, você tem tanto potencial, vamos colocar isso em prática? Deixa eu te ajudar. Eles falam, não, 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 Deus que me livre. Né? Quantas vezes quem é sexual reprimido escuta isso? Ou, sei lá, tem um desafio com alguém, tem dificuldade com uma pessoa, e a pessoa fala, vamos lá, eu queria te apresentar ela de uma outra forma, você vai ver, eu acho que você pode se conectar com ela. Então, qualquer coisa que seja em relação ao instinto sexual, você já ouviu sobre isso? Você já ouviu alguém que te alertando sobre isso? Só que faltou o quê? Humildade e consciência. E tem um pouquinho de vergonha na cara também. Tá? Um pouco de constrangimento. Gente, tá fazendo sentido isso? Tá? Então é isso, tá? Repara que tem que pedir ajuda, né? Quando eu falo lá da questão do personal, para quem é autopreservação reprimido, entende? Assim, um mentor, um médico, alguém que vai ajudar nas questões da realização para quem é sexual reprimido, alguém que vai ajudar na questão da socialização, do olhar para a vocação para quem é social reprimido. A gente conversa um pouquinho mais sobre isso daqui para frente, mas pedir ajuda externa, não é para o seu mentor interno agora, é para pedir ajuda externa mesmo. Deixa eu ler por enquanto aqui, então, a Sueli. Conheço uma pessoa que se identificou com social dominante, entretanto, não cuida da própria saúde, nem dos projetos pessoais. Essa pessoa cuida da casa, organização, segurança, mas não dela própria. Ela é, de fato, social dominante? Gente, o que acontece? O social tem um leque de coisas.
O autopreservação tem um leque de coisas, tá? Pode ser sim, entende? Não vai ser eu que vou falar, não, não é, por causa dessa única informação. Porque pode ser que a cultura dela, o ambiente que ela cresceu, tenha meio que feito ela desenvolver nessa área, né? Então, por exemplo, o próprio Domingos, né, que é meu professor, ele diz assim, ele é autopreservação reprimido. E ele estava contando que ele é um padre, né? E ele é autopreservação reprimida, ele é um padre, ele é português. E ele fala que Portugal é autopreservação dominante. E ele falou, eu nunca na minha vida me atrasei para qualquer coisa. Isso é uma coisa um pouco mais de autopreservação do que de social. Mas tem uma coisa cultural do país dele. E ainda, por cima, ele foi criado, né? Ele foi criado em um... Criado não, né? Mas ele passou muito tempo no seminário para ser padre. Regras rígidas. O que isso fez com o social dele? Foi podando. Ó, aqui, meu filho, sua mala, seu guarda-roupa, o seu quarto, o ambiente, entende? Então, ele desenvolveu um monte de coisa que a vida obrigou do autopreservação, que era reprimido. Entendeu, Sueli? Então, é difícil para eu falar assim, com essa informação apenas, falar, não, não é, não pode ser, é impossível. Por quê? Porque tudo é possível. Vai depender de cultura, do ambiente que é criado, das coisas que a pessoa precisou se desenvolver, tá? Isso tudo vai influenciar, tá? Então tá, a Margarida tá adiantada, ansiosa, ela tá no ponto 6. Como usar o do meio como vaso comunicante? Eu vou falar agora, porque agora eu vou trazer um exemplo interessante sobre o do meio, tá? A Hermínia falou que faz sentido. Tem sempre um intermediário, ou pode ter o dominante e o reprimido. De uma maneira, assim, didática, né? Um vai transbordar e o outro vai estar escasso. E o outro vai estar minimamente ali normalzinho, de uma maneira didática. Seria isso. Mas, gente, é ser humano, né? Então, vou dar o meu exemplo prático, sabe? O meu do meio é tão forte a ponto que toda vez que vocês ficam aí nesse papo de eu estou na dúvida, a dúvida vem para mim. Porque por ele ser tão presente e tão forte. Entende? Então, assim, é ser humano. Tem gente que é normal, normal e bota para quebrar. Tem gente que é normal quase chegando no dominante. Tem gente que o normal é um normal meio anormal. Isso é consciência, tá? A gente tem que ir trabalhando aos poucos. Eu acho que a Rafa fala, eu acho que o dominante é a autopreservação reprimida sexual, mas o social também tem dúvida, o social ainda é uma incógnita. Acho que o meu social aflora por motivo de autopreservação. Geralmente o do meio, ele vai trabalhar muito para o social, ele vai ser um apoio, desculpa, para o dominante, né? Ele vai ser um apoio para o dominante. E aí, dependendo do tipo, a Rafa, se me falha a memória, é umas 6. Então, dependendo do tipo, vai ficar tudo um pouco muito confuso, sabe por quê? Porque o 6, ele já é meio social. Mesmo autopreservação. O que é o instinto social? Dever, responsabilidade, trabalho, sabe? Aquele meio cidadão exemplar, isso é uma coisa do social. Preocupação com a imagem, que é uma coisa do 6 também. Então, tá uma confusão, gente. Hoje me fizeram uma pergunta no Instagram, onde que eu aprendo Enneagrama rápido? Eu falei, cara, eu não sei. Eu não sei como é que vocês conseguem aprender Enneagrama rápido, porque eu tô aqui há 10 anos e de vez em quando dá uns bugs na minha cabeça. Vamos lá, da Hermínia. Ó. A Hermínia é social normal. Sobre o social, eu amo grupo, festa, algo mais caseiro. Eu amo grupo em casa. Eu amo festa, algo mais caseiro. Perceba? Tá percebendo isso? Eu adoro estar com os meus na minha casa. Sobre o meu social, eu amo grupos. Ela começou assim. Aí a gente vai se entregando, né? Eu também não frequento a casa de qualquer pessoa, muito menos se for para passar vários dias. Entende? Autopreservação falando. Pois sou enjoada para algumas coisas, como horário para dormir, alimentação. Entendeu, gente? Autopreservação bombando aqui. Tudo bem, não estou falando que você tem que ir para casa dos... Gente, assim, ó, vamos trabalhar o instinto reprimido, tá, Hermínia? Vai passar 5 dias na casa de alguém. Nem leva pasta de dente para você pegar emprestado. Eu tenho essa mania. Vou para casa dos outros, eu não levo shampoo, porque eu adoro pegar o shampoo dos outros, o cabelo muda, né? Então, o que acontece? Não adianta fazer isso. Não adianta. Você tem que ter... quer dizer, não é que não adianta, é que, assim, não vai impactar muito.
né? O social normal, né? O seu social é normal. Você vai usar ele, ó, o tanto de coisa que você já tem do seu social. Você é uma autopreservação que gosta de estar com as pessoas, né? Isso já são coisas muito positivas. E uma coisa que eu acho, no seu caso específico, né, que tem o autopreservação dominante e o sexual reprimido, o social nos ajuda a tirar a gente do dia a dia. Lembra disso? Ele tem um olhar assim, ó, vocação, significado, o que tem significado na vida, por que eu estou fazendo isso. Então, eu acho que com isso você vai te ajudar, até porque a Hermínia faz parte, representa, né, aquele grupo de nós mulheres que somos mães e que pausamos um pouco a nossa carreira. Isso vai te ajudar até na retomada da sua carreira. Eu não sei, a Hermínia e o Arthur estão morrendo de rir, eu não sei por quê. Vamos ver se eles se explicam aqui para gente. Mas eles estão rindo de alguma coisa. A Cleide fala, eu acho também que o do meio é bem forte, mas deixa de ser se o primeiro está em xeque. Eu levo minha casa toda quando viajo. Isso é bastante coisa do autopreservação, né? Ele quer levar o lençol dele para o hotel, sabe? Né? É a manutenção. Marmita para a casa dos pais. A gente que é sexual e social, a gente adora, né? Vai para casa dos outros, a gente leva a marmita vazia para trazer. Elaine, quer falar? Pode falar. Abre o microfone. É que igual essas coisas que a Hermínia tá falando, só me incomoda. Tipo assim, se fosse eu, não tava nem aí, tava igual você, leva marmita para trazer coisa, usa o shampoo da pessoa, mas só me incomoda com relação aos meninos. Tipo assim, você vai para casa de um casal que não tem filho, aí é só belisquete, cerveja, aí eu já vou ficando, ai meu Deus, o que esses meninos vão comer, gente? Tal, só se for isso, sabe? Se for por causa de mim, É que você tô é nem aí. social dominante, né? E a E autopreservação autopreservar. Mas aí reprimida. me incomoda quando é igual com relação às crianças. É. Com relação a mim, eu vou, o Então, que tiver lá eu como, eu bebo, ou não, né? Para estar tranquilo. se adapta, né? Mas aí com as crianças, aí eu fico meio preocupada. Tá bom. Isso é uma informação importante, seguinte, que Elaine, obrigada por compartilhar. O que acontece? Se a gente for falar de adaptação, eu vou falar de instinto social. Luísa, quem se adapta? Social, tá? O social é adaptativo. Agora, o autopreservação, ele vai se adaptar para as questões de sobrevivência. Muito forte adaptação no autopreservação também, muito. Agora, o que a gente está falando aqui da Elaine? Uma mãe com filhos relativamente pequenos, com autopreservação reprimido. Gente, ela está trabalhando autopreservação agora. Ela foi aprender que a lactose faz mal, ela foi aprender que não pode dar corante para os meninos, ela foi aprender isso agora. Né? Eu tenho uma amiga autopreservação dominante, e aí eu até contei para vocês, eu postei uma foto do Benício com aquelas pipoca de corante, né, de parque, e ela, pelo amor de Deus, né? Ela tá com uma filha pequenininha e ela surtou, ela virou a Rita Lobo da comida, sabe? Mas ela já é autopreservação dominante. Então, o que a Elaine está falando aqui agora? Eu sou autopreservação reprimida, mas eu tenho cria pequenininha. Minhas cria ainda dependem de mim. Naqueles primeiros 40 anos da maternidade, né? Que as cria dependem da gente. Então, ela está o quê? Forçosamente cuidando da autopreservação. Que, no fundo, ela não vai assumir. Mas ela deve assim, meu, que saco, né? Que saudade da casa do povo e comer amendoim com cerveja, entende? Não é uma coisa natural para ela. É mais ou menos isso. Mas a maternidade ensina a gente, né? Tá bom, gente? Vamos para o segundo exemplo? Vocês gostaram desse primeiro exemplo? Repara como dá uma abertura, porque eu fiquei pensando, gente, dá para escrever um livro só sobre instinto. Eu falei, não vou ficar falando de teoria, vamos trazer os casos práticos e trabalhar em cima deles, né? A Érica, eu não sei o seu instinto. Você falou assim, ó, as coisas de autopreservação. Não sei se você mas ó,
Vou me justificar sobre o hotel. O Fantástico fez uma reportagem que testaram e quase nenhum hotel trocava lençol. E eu lá assisto essas reportagens, gente. A LS6 autopreservação, tá vendo? Então, não troca o lençol. É muito difícil a vida do autopreservação, assim, né? Isso é uma dica também, tá bom, gente? Para ver o seu instinto. Porque como eu sou autopreservação reprimido, eu olho para isso e falo assim, gente, mas que difícil a vida da pessoa assim, né? Porque você vai olhar tudo, né? É aquele povo que pega embaixo do leite, já viu? Oh, você já viu que quando escreve isso, quando tem uma coisinha roxa, significa que o leite foi processado 3 vezes? Ele sabe dessas coisas do Fantástico tudo, sabe? O Arthur vai dar uma informação de insider agora. Na rede que trabalhei, trocávamos e lavávamos em lavanderia externa. Tá bom? Autopreservação. Fiquem tranquilos em relação a isso. Vamos lá, segundo exemplo, tá? Segundo exemplo. Sexual predominante. Cadê os sexuais predominantes aí? Então, a pessoa é um sexual predominante com social reprimido. O famoso sem noção. Estou brincando. Mas é o famoso que não tem muita noção do ambiente, né? Vamos ver o que ela coloca ali. Olha, é muito realizadora e resolutiva. Eu acho interessante porque a gente fala assim, putz, instinto sexual dominante. Vai buscar ser atraente, vai buscar não ser esquecido, vai buscar estar em destaque. E nos dias de hoje, como é que você é atraente, está em destaque, as pessoas te reconhecem? Quando você resolve problemas. Não dá mais para você falar. Ah, eu tenho PhD em Harvard. A pessoa vai lá para você e fala assim, tá, qual que é o problema que você vai resolver, meu? Entende? Então, hoje, cada vez mais, né? Não estou falando hoje, mas assim, cada vez mais, o sexual predominante, ele vai ser um resolvedor de problemas. Olha o que ela escreve aqui, que interessante. Ela é realizadora e resolutiva. Problema vem, ela resolve, tá? E aí, ao mesmo tempo, ela é impulsiva e muito competitiva. Só que ela fala assim, o normal, aqui eu quero responder o que a Margarida trouxe ali, da questão do normal, né? Olha que interessante que ela fala, o normal dela é a autopreservação. Aí ela fala assim, o autopreservação me faz frear o que eu sei que vai me fazer mal. Então, vamos imaginar uma pessoa sexual dominante, competitiva, impulsiva, realizadora, ou seja, faz um monte de coisa. Quem faz um monte de coisa erra mais, né, galera? Não tem jeito. E aí, ela até escreveu assim, é como se o normal dela falasse assim, ô, tá doida, quer morrer? Freia. Tá? E aí, depois, ela fala uma coisa importantíssima que a gente tem que entender do normal. Ela fala assim, o normal dela, que é o autopreservação, faz ela ter responsabilidade e planejamento. Agora, é uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Responsabilidade e planejamento. Nunca além do que eu preciso. Olha o ouro que ela está trazendo aqui. Quem falou, se quiser falar quem foi, mas, ó, tem professor de Enneagrama que não sabe disso. O ouro tá o seguinte, o normal, ele não faz além do que é necessário. É muito interessante. Então, se ela é autopreservação normal, ela vai se cuidar. Ela vai olhar para a saúde, ela vai olhar para os planos de vida, de morte, funerário, ela vai cuidar de questão financeira, mas não a ponto de atrapalhar a realização da vida dela. E ela falou isso, então tá, eu sou sexual dominante, nesse exemplo aqui, e o meu autopreservação normal faz eu frear todas as minhas questões aqui de impulsividade e faz eu lembrar, tá doida, você quer morrer? Né? Então, ela trouxe isso. E o social reprimido? Sexual predominante social reprimido, o que vai acontecer aqui? Não se importa com o que os outros pensam. Bom, né? Eu acho bom, tá? Não acho ruim, não.
O excesso disso, ela vai ficar sem noção, né? E ela até escreveu, putz, às vezes eu ultrapasso e portas se fecham para mim. Porque eu não tô nem aí, às vezes, né? Eu não me importa o que o outro pensa, eu vou jogar real na cara dele, né? Então, repara que o que o social, a gente vai para o social predominante agora, tá? Mas o que o social predominante vai fazer com que aconteça aqui? O social predominante, ele vai saber como é que o outro funciona. Na aula do social, lá no Insta, que já está para os alunos da 963, eu meio que começo a aula contando da história de dois sócios que estão negociando, né? Um social predominante e outro social reprimido. O social predominante, ele sabe o que o outro está sentindo, ele sabe como acessar o outro. E quem é social reprimido é meio sem noção, assim, né? Do que o outro está passando. Tá? Mesmo ela sendo sexual predominante. Estranho isso, né? Porque aí ela vai se conectar profundamente com algumas pessoas. Com quem ela não se conecta, ela vai jogar real, ela vai ser meio grosseirona e isso pode fechar portas para ela. Tá bom? Dúvidas sobre sexual predominante nesse... Então, a Fer fala, quando eu cuido e exagero os outros, pode ser que eu seja social normal e autopreservação reprimido. Ou isso vem do 9. Então, quando eu cuido e enxergo os outros, pode ser que eu seja social normal e autopreservação reprimido, ou isso vem do 9. O que vai fazer? Vamos imaginar a feira aqui, instinto sexual predominante e social normal, tá? Então, sexual predominante e social normal. Vai fazer com que, de fato, ela tenha muita dificuldade para olhar para as próprias questões. Sexual, me ligo ao outro. O outro é importante, eu tenho que servir o outro. Se eu não me conectar com o outro. Quando o outro foi embora, eu sinto uma dor no peito, tá? O sexual, ele é altamente voltado, não vou falar nem do tipo 9, aqui estou falando de instintos. Ele é altamente voltado para a energia do outro. Ele está feliz quando ele está com o outro, né? E aí, se tiver o outro e mais alguns outros, ele já fica, não gostei. Preferia eu, meu marido e meus filhos, sabe? Então, tem uma coisa muito assim de energia, assim. A pessoa, ela fica abastecida com alguns eleitos, tá? O instinto sexual predominante, tem um professor que fala, e eu acho interessante, ele fala assim, ele chega num ambiente e tem algumas pessoas que são coloridas para ele. Todo o restante está preto e branco. Tá bom? Aí o social normal, ele vai te ajudar a sair um pouco dessa vibração. Porque o social, ele gosta de saber do outro. O social, ele chega no ambiente e fala, e chega e fala assim, o que tem de mais diferente aqui para eu experimentar nessa cidade, sabe? Ô, gente, isso é um exemplo, tá? Que eu tenho também, eu conheço um social que ele viaja o mundo todo, ele só come no McDonald's. Mas, assim, é um exemplo para você traduzir para sua vida real, sabe? Então, assim, o social, ele chega, ele quer saber como é que funciona, como é que é a cultura. Então, pode fazer que você saia um pouco dessa vibração do sexual de ser só muito focado. E o autopreservação dominante vai fazer com que você seja até um pouco impulsiva em relação a... Impulsiva, assim, imprudente. Eu me deixo para depois. Né? Eu vou me deixando para depois. Eu deixo as coisas práticas para depois. O que importa mesmo é o outro. Coisas nesse sentido, tá? Pode faltar praticidade também, Fer. Eu não sei se você vê isso em você, mas pode faltar praticidade nesse caso, tá? Instinto sexual muito realizador, mas às vezes muito sem foco. E o autopreservação, deixa eu contar uma história para vocês. Eu já devo ter contado para vocês que mais ou menos quando o Benício tinha 6 meses de idade, eu caí com ele de uma escada e foi um tombo horrível. E eu consigo hoje, né, explicar isso por várias formas. Até pela tríade da mente, né? Mas se eu for olhar para instintos, né? E isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, tanto que eu falei com vocês, né? Nesses últimos tempos, a vida é melhor para quem é mais forte e mais leve. Tudo isso foi um desejo meu, porque eu podia ter olhado para a situação e falar assim, cara, que ruim, né? Eu tomei um tombo, foi uma coisa muito, muito, muito feia, tá? Muito. E aí foi minha culpa, e foi horrível, e aí eu podia ficar me culpando, ou eu olhava para a situação e falava assim, o que eu posso mudar? Como é que eu enxergo isso acerca dos instintos, né? A autopreservação reprimido
me dá um distanciamento das habilidades corporais. Piscou o olho, eu tô aqui, ó. Porque o meu social me faz vir para a mente o tempo todo. Ele é muito forte. Então, para eu desmarcar atividades físicas para fazer coisas relacionadas à mente, é um pulo. E aí eu fui trazendo essa coisa do mais leve, mais forte, mais leve, mais forte, mais leve, mais forte, porque eu caí por uma falta de habilidade minha, por uma falta de desconexão total. Eu estava de Havaianas, eu estava desconectada, eu estava com a cabeça na lua, e enfim, várias coisas que talvez um instinto autopreservação teria mais habilidade do que um autopreservação reprimido naquele momento. Entende, Fê? Então, quando você traz o autopreservação reprimido, eu quero te lembrar isso. Quando é que na sua vida você está desconectada com o próprio corpo? E por isso que a questão do esporte, do músculo, das habilidades manuais, das habilidades práticas, são super importantes para quem é autopreservação reprimido. Lembra qual que é o roteiro? Consciência, humildade, constrangimento e pedir ajuda. Dá para um autopreservação reprimido ficar sem ajuda externa em termos de corpo? Traduz isso aí para sua vida. Eu traduzia assim, né? Antes da gestação, eu estava fazendo exercício 7 vezes por semana. Com personal, com pilates, entende? Então, você vai traduzir isso aí para sua vida. Fê, faz sentido? Eu ia dividir, boa, a história da multa, né, Elane? Eu pagava à vista logo para esquecer. A Suzy fala o seguinte: eu me identifico com essa hierarquia, mas ainda tenho dúvidas sobre sexual ou autopreservação dominante. Suzy é tipo 6. Meu social, sem dúvida, é o reprimido. Uhum. Mas isso, se der para o outro, esse outro sendo eleitos, me vejo muito nisso, tá? Então, essa questão dos eleitos, isso de fato pode ter no autopreservação e também no sexual. Você é 6, né, Suzy, se não me falha a memória. Então, uma coisa que vai diferenciar bastante, que pode diferenciar bastante, né? A autopreservação fica, sabe o quê? Meio desnorteado, sem grana, sem perspectiva, sem planejamento, quando está com algum problema de saúde, tá? O sexual pode ficar também. Só que, assim, ele vai levando, ele sabe que uma hora vai resolver. Sexual mais impulsivo também, né? O autopreservação mais comedido, né? Sexual mais desfocado, autopreservação mais focado, tem várias coisas que vão diferenciando. A Eliana tá aqui, não? Oi, Eliana, que bom que você está aqui. Falta total de habilidade. A Eliana é social predominante e autopreservação reprimido. É bizarro essa coisa assim. A gente que tem o autopreservação reprimido, é incrível como a gente é meio, né? Tropeça no chão, cai, sabe? É umas coisas meio loucas, assim, porque o autopreservação dominante, ele é corpo, né? Ele é chão, ele é mais terreno, assim, né? Vamos para o social dominante, tá? O social dominante é engraçado, né? Nesse exemplo aqui eu tenho... Qual a hierarquia, Eliana, que você está perguntando? O do último exemplo foi sexual dominante, social reprimido. Autopreservação normal. Não sei se é esse que você está falando. Ah, tá bom. Entendi agora. Para trabalhar o instinto reprimido, né? Que você está perguntando. Então, número 1, consciência, né? Saber, porque o seu instinto é reprimido, você fugiu disso a vida inteira e você nem sabe colocar nome para isso, tá? Humildade para saber que você precisa de ajuda e não ficar retrucando e não ficar brigando com sua própria consciência, e saber que você precisa mesmo de ajuda, né? Um constrangimento, sabe? De falar assim, nossa, eu tenho que... Gente, autopreservação reprimida, eu tenho que trazer rotina de corpo para minha vida. Eu tenho que definitivamente cuidar de dinheiro. Tem gente velha com problema financeiro, entende? Então, assim, constrangimento mesmo, né? Social reprimido. Poxa, eu tenho que definitivamente olhar para as questões significativas da minha vida. Parar de ficar só fazendo por fazer, né? Sexual reprimido. Eu tenho que definitivamente olhar para as questões de
de realização, de conexão com o outro, né? De parar de ter relacionamentos tão ou frios demais ou conflituosos demais, tá? E o último, Eliana, pedir ajuda. Desculpa. Instinto reprimido precisa de ajuda externa. Traduza isso para a sua vida, tá? Quer fazer renascimento, vai. Quer chamar um coach, um mentor, como é que chama? Um personal. Tem o social reprimido, vai fazer curso de teatro, vai para a Índia buscar sua vocação. Não posso para a Índia, vai para um lugar aí perto. Ajuda, tá? Que a ajuda externa para trabalhar o sexual reprimido pode dar um exemplo? O sexual reprimido, engraçado, né? Ele vai ter algumas coisas parecidas com o social, tá? No sentido assim, o sexual é curioso, é realizador, o sexual se conecta com os outros. Então, Margarida, no seu caso específico, social predominante, sexual reprimido. O que acontece? Piscou o olho, provavelmente o seu olho brilha, apesar que você tem aí o Manuel bem pequenininho ainda, mas assim, o seu olho meio que brilha pelas coisas do mundo, de fora. Chega uma proposta de trabalho que vão ser todas as madrugadas, você aceita. Chega uma proposta de trabalho para fazer uma coisa super que vai dedicar do seu tempo, você não vai ficar 4 meses sem conseguir jantar com seu marido, você aceita. Entende? E o sexual fala, não, eu tenho que trabalhar essas questões da conexão, e não só do mundo, não só... O que acontece com o social predominante? Ele até por isso talvez a gente tenha poucos sociais, né, em relação à autopreservação sexual. Eu vou ser repetitiva aqui, mas ele do significado. Ele larga a família, ele larga as questões próprias para fazer algo que faça sentido. Alguém me ligou da ONG X para tratar de tal coisa. Não estou nem aí se eu vou perder dinheiro com o meu outro trabalho. Eu sou levada para isso, sabe? Não há nada de errado nisso, mas se ele for o predominante, ele vai estar te sequestrando e te roubando das suas coisas, tá? Então, como é que você pode trabalhar o sexual reprimido no seu caso, já que você é uma social predominante? Aquietar o facho. Geralmente, eu gosto do exemplo que o Domingos dá, né? Geralmente a gente quer, do que a gente for fazer, do que a gente quiser fazer, traz para 40%. Dá uma olhada para a sua agenda. Como é que a agenda está em relação a realizações? Traz isso para 40% e vá trabalhar as suas questões, tá? Trabalhar a sua realização, não a realização do grupo, não a realização do social aqui, da empresa, do de fora, do cliente que contratou. Não sei se fez sentido aí para você, tá? Mas é mais ou menos nessa parte. A Cleide pergunta, queria exemplo de ajuda externa para o social reprimido. Social reprimido, o que acontece? O social reprimido vai ter uma inabilidade de ler o meio, né? Então, você vai ter que trabalhar isso, vai ter que trabalhar a empatia, vai ter que trabalhar, putz, a pessoa está molenga, por quê? Sabe? A pessoa, vou dar um exemplo bobo aqui. Outro dia, uma mentorada, eu estava muito chateada com uma pessoa da vida dela, assim, sabe? Muito chateada. E aí eu fui ajudando, fazendo umas perguntas, tudo. Por que você acha que ela é assim? Demorou umas 2 semanas, mas ela trouxe a resposta. Ela meditou sobre aquilo, sabe? E ela ficou muito chateada porque a moça ficou... Enfim, ela se sentiu inferiorizada pela pessoa, né? E ela foi, Luísa, sabe o que eu descobri? Não parece, porque ela tem 2 carros. O mais baratinho deve ser uns 150 mil. Então, não parece. Mas a origem humilde dela está o tempo todo levando ela para baixo. E por isso ela age desse jeito. Cara, eu achei tão bonito isso. Porque o ódio que a menina tava da outra, sabe? Porque ela tinha sido inferiorizada, porque na verdade a outra, de uma origem humilde, por mais rica que seja hoje, se sentia muito inferior aos outros e inferiorizava os outros. Ela precisa fazer isso? Não, mas, cara, cada um em si, né? Mas a mentorada, ela teve um insight, falou, eu entendi agora. Ela tem os problemas dela de inferiorização.
né? Até por isso que tem carro de 150 mil, 200 mil, entende? Entende, Cleide? Esse é o trabalho de quem é social reprimido. Ela é social reprimida, tá? Esse é o trabalho de quem é social reprimido. Ler o ambiente, sabe? E uma coisa que é assim também, sair do dia a dia, né? O social, ele viaja na maionese. Viaja no sentido de novo, missão, vocação, propósito, né? O pessoal dos coach de propósito tinha que ser tudo social, porque o social, eles são bons disso, né? Propósito. Outro dia, acho que eu até contei do meu marido, né? Ele tem um grande amigo que é social dominante. Aí o meu marido, social reprimido, né? Ligou para ele e falou: cheio de problema aqui na empresa, me ajuda, né? O que eu faço com os funcionários? Aí o amigo dele, social dominante, falou: tem que olhar propósito, né? Aí o Lino pensou aqui, pensou de lá, falou: olhar propósito, não, demitiu uns 4 e resolveu, entendeu? Então, assim, o social, ele vai querer ver o propósito, né? O porquê que eu estou fazendo isso. Isso é um bom exemplo para você, tá, Cleide? Porque você tem uma orientação para o fazer. Autopreservação dominante, social reprimido. Só que aí tem se a gente for falar aqui de tipo, a luxúria dominando. E aí o que vai fazer? Vou fazer, vira um rolo compressor. Mas por que eu estou fazendo isso? Entende? Veja se faz sentido isso. Trabalhar muito autopreservação reprimido pode ser o motivo de ter preguiça social atualmente? É que as pessoas foram ficando meio desinteressantes, né? Trabalhar muito autopreservação reprimido pode ser um motivo para ter preguiça social atualmente? Trabalhar o autopreservação reprimido significa olhar para as questões de segurança em geral, tá, Jéssica? De segurança, de novo, habilidades, dar uma olhada para a questão de saúde, né? De família, tá? Agora, ter preguiça social pode ser influência de algumas outras coisas, inclusive do seu tipo, né? De vez em quando a gente pega ranço. Uhum, pode. A Hermínia pergunta: pode ter momento na minha vida que o reprimido fica dominante? O reprimido fica dominante? Pô, o exemplo da Elaine. Tem o reprimido, está dominando agora. Autopreservação reprimida que está dominando. Aí, na sua adolescência, você sentia o sexual mais forte. Na adolescência, minha amiga, né? Imagina. Na fase da do intenso, né? Do impulsivo, então faz bastante sentido, tá? A Eliana está se sentindo mais segura, mais responsável, mais atenta aos que abusam da minha sociabilidade, principalmente nos negócios. Não ando agradando tanto. E tudo bem, eu tenho muito mais dinheiro na conta. Isso é bom, viu, gente? Porque ela é instinto social, né? O instinto social é meio que uma borboleta, né? Vai borboleteando e fica com dificuldade de fazer grana mesmo, né? Sou muito mais planejadora, cuidando da saúde como nunca. Isso é uma coisa bacana, tá? Porque, assim, o que acontece? Trabalhar só por dinheiro também não dá, né? Chega uma hora que a gente sabe que não vai. No mapa dos sonhos isso ficou claro. Agora, trabalhar sem olhar dinheiro é uma coisa que o social faz. Piscou o olho, o social está trabalhando sem pensar no que ele vai ganhar. Pelo simples prazer de ajudar, pelo simples prazer de modificar alguma coisa, tá? O sexual também faz isso, mas mais por causa de poder, destaque, né? Você pode ver assim, vai ser uma coisa que melhorou muito minha vida, muito. Toda palestra, eu era convidada para dar palestra assim, ó, sem preconceito e sem julgamento. Eu era convidada para dar palestra no salão, eu ia. Né? Isso é coisa do sexual, né? Que tá lá falando, né? E aí, com a pandemia, o que aconteceu? Não tinha palestra para dar. E aí eu comecei a trabalhar muito mais outros lados meus, obrigatoriamente. Foi isso que a pandemia fez com a gente, com vários de nós, né? Então, obrigatoriamente, o meu sexual diminuiu muito, e aí a autopreservação foi naturalmente melhorando. É incrível isso, gente. A gente tem que se forçar a fazer isso, sabe? Social predominante, tá? Muito fácil de entender o que o outro tem de melhor, como ele pode usar isso e como pode melhorar o que falta. Isso é bonito do social. Então, ele olha aqui, né, para a gente, então, nós estamos aqui em 22 pessoas. Aí ele vai olhar e vai falar assim, nossa, gente, sério, a Angélica é a melhor de organização. A Fê é a melhor de comunicação. A Elaine é a melhor de jogar real no povo. Mas, peraí, a Fê tem que melhorar em organização. A Angélica tem que melhorar em posicionamento. O social, ele consegue fazer isso, sabe?
É bonito de ver, isso é uma coisa bacana. Se você for social reprimido, você vai ter dificuldade de fazer essas leituras, né? A Elaine também é social, sexual, AP. Imagem própria, Margarida, tá vendo que interessante? Competitividade, isso. Aí, o que acontece? O social predominante, foco no que precisa ser feito, muitos projetos, muito claro, não tem freio, é gás, tá, gente? O social, ele é movido por realização. E aí ela tem o sexual reprimido, que vai fazer com que ela tenha problema com imagem, competitividade. Você pensa muito no resultado, é isso, Margarida? Pensa muito no resultado, é isso? O contrário? Tá. Então, problema com imagem, competitividade e não pensar no resultado. Ela está falando ali que é o contrário. Entenderam, gente? Ó a competitividade que faltou ali também, né? Apesar que o social também é bem competitivo, tá? Mas ele é meio que competitivo assim, ó, eu quero que o grupo, eu quero que a empresa, eu quero que o projeto arrase. E eu posso sumir ali no meio daquilo. Meio que uma coisa meio socialista, assim, sabe? Eu vou ficando todo mundo igual. E aí o sexual reprimido vai fazer com que isso se intensifique. Então, eu não preciso aparecer, eu não preciso de destaque, eu não tenho uma certa competitividade. A Margarida fala assim, ó, já tive problema com isso, com as avaliações individuais. Tem uma coisa que o social faz que eu tenho da vontade de chacoalhar, sabe? Ele pega o trabalho pesado de todo mundo e ainda leva as broncas. Dificuldade de vender, sabe? De se vender, assim, de se colocar em evidência. Por quê? O grupo é o tempo todo que está mandando, né? O grupo está mandando o tempo todo. Outro dia eu vi uma pessoa falando, eu achei muito interessante. Porque quando a gente fala de enneagrama, através do trabalho de Gurdjieff, né? Gurdjieff foi provavelmente um tipo 8, né? Gurdjieff nunca falou de tipo, mas ele provavelmente foi um 8. O que significa ser um 8, né? No trabalho do Gurdjieff, pouquíssimas coisas escritas, as pessoas que foram escrevendo para ele, muito trabalho prático. Então, os alunos lá de Gurdjieff mesmo, eles têm um trabalho prático muito grande. E aí, esse menino que é uma autopreservação dominante, tá? Um 4 autopreservação, ele falou assim, olha, para eu trabalhar o meu social que é reprimido, eu fiquei me imaginando, em alguns momentos que eu podia, eu colocava mesmo um peso nas costas, mas nos momentos que eu não podia, eu imaginava eu carregando uma pessoa nas costas. Eu achei bonito isso, sabia? Porque é mais ou menos o que o social faz. Ele carrega o outro nas costas. Então, o que o social faz de natural, né? Você vai pegar um instinto social, ele está carregando um grupo nas costas. E aí o no caso dele, né, social reprimido, ele foi fazendo esse exercício para que ajudar o outro fosse uma coisa menos antinatural. Bacana esse pensamento, né? Eu gostei bastante também. Ó, de uma maneira geral, vocês pegaram aqueles 4 passos para trabalhar o reprimido, né? Quando você trabalha reprimido, você começa a ficar um pouco mais forte para desbancar o reino do dominante. O dominante, ele se acha, né? Você justifica. Então, você começa a justificar uma coisa do ego. Eu lembro que quando eu conheci o Enneagrama, eu passei por fases, né? De ter vergonha de ser 6, mas teve uma época que eu fiquei muito orgulhosa. Eu falei, pô, que tipo massa, né? Justo, leal, responsável. Eu ficava assim, me achando, né? Ficava me achando. Então, tem essa coisa que, agora falando um pouco do dominante, o dominante, ele é o vilão da nossa vida. Porque a gente justifica ele, tá? A gente vai justificando. Eu sou muito competitivo, né? Claro, tem que ser assim mesmo. Né? Não mama quem não chora, e começa a justificar. Claro, né? O sexual faz isso, né? E o social, claro que eu tenho que olhar para todo mundo tem que ficar bem, senão não vale a pena. E aí o autopreservação fala, não, mas é claro que eu tenho que olhar para os recursos e para o dinheiro e para a saúde, entende? E a gente acha bonito, a gente é reconhecido por isso, sabe? Quando a pessoa fala assim, nossa, Luísa, você chegando, cara, é muito bom te ouvir e tal, aí você fica meio orgulhosa, sabe? Só que o que é o excesso disso? Então você não ouve, né? Você não está ouvindo o outro, né?
Tá te faltando calar a boca, né, instinto sexual? Falta você ficar um pouco quieto, falta você ver um pouco das suas ações, falta você ser um pouco menos desfocado, menos curioso demais, cada hora quer fazer uma coisa, entende? Quando a gente fica muito orgulhoso do nosso instinto dominante, a gente se ferra, porque a gente para de pegar a disponibilidade dos outros instintos. E quem é social vai ser elogiado, né? Por cuidar dos outros, por manter o grupo unido, pelo resultado, pelo, sabe, pela persuasão. Geralmente quem é instinto social convence os outros das coisas, seja coisas boas ou coisas ruins. Então, geralmente ele vai ser orgulhoso por isso. E ele vai precisar frear um pouco, deixar os outros se lascarem para cuidar do que é dele. E quem é autopreservação vai adorar ficar falando de coisa fit, arroz integral, né? Óleo essencial e assim por diante. E você tem que né? Parar de ser um pouco orgulhoso em relação a... É o que mais me irrita, é engraçado, né? Eu falo, vou ficando com raiva, sabe? Mas por quê? Porque é o meu reprimido. Entende? Então você tem que parar de ser um pouco pentelho e começar a fazer as coisas um pouco mais com ousadia. Entende? Trazer um pouco mais de ousadia para isso. Não dá. Pessoal, o que vocês acham? Ajudou? Entenda uma coisa, a gente volta a falar sobre isso, tá? Na nossa sequência agora, na 963, a gente vai começar a falar de profissão. Então, a gente vai falar de... Não é vocação, a gente vai falar de profissão através da ótica de cada tipo. Eu sinto que será uma sequência importante, tá? Para a gente cuidar das questões práticas da nossa vida, que são muito importantes também. Mas eu preciso mesclar essa sequência com algumas outras, entre elas pais e filhos, entre elas casais, e entre elas eu quero voltar a falar de instinto em algum momento. A gente já está rodando na 963 a nossa lista de hierarquia dos instintos, né? A gente vai ficando cada vez mais preciso, né? Daqui a pouco vocês vão ver que isso tudo vai fazer sentido. A gente tem a lista do tipo e subtipo, já tem a lista dos temperamentos rolando, e tem a lista das hierarquias dos instintos, porque daqui a pouco a gente vai fazendo grupos específicos, tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Hoje eu dei alguns exemplos, né? Autopreservação com sexual reprimido, sexual com social reprimido, social com sexual reprimido. Mas tem um monte mais de exemplos, né? Então, repara que a gente pode ir aprofundando nisso e a gente vai ter mais assunto. E fora essas questões que eu quero mesclar do que eu falei aqui agora, né? Dos casais, pais e filhos, assim por diante, eu volto em algum momento para a gente falar de instintos, tá? Em algum momento, para a gente voltar, até para dar os outros exemplos aqui e dar também um pouco mais de dicas de desenvolvimento. Você já tem algumas coisas para ir pensando, tá bom? Essa sequência do reprimido, o que você pode fazer acerca do dominante, as suas consciências que você precisa ter. Vocês já têm material para ir trabalhando, não adianta a gente também jogar um mar de coisas aqui e você não ir fazendo, não dar conta, né, de fazer as coisas. Então, a gente já tem um materialzinho para ir pensando, trabalhando, estamos desde março cutucando isso de alguma maneira, né? E o nosso plano é não esgotar. Então, o meu compromisso com vocês é voltar para falar sobre isso, tá bom? Meu beijo enorme para todos, todas vocês. A gente se encontra